não ter uma orientação boa, né, acerca de casamento, né? E, pelo menos eu não tive uma boa orientação. Também não. E a gente acabou cometendo alguns erros no início, mas foi nesse mesmo lugar, nessa igreja, nessas poltronas que nós iniciamos o nosso relacionamento. Há quanto tempo, Sarinha? 16 anos, aliás, 16 de casado, né? 17 anos que a gente começou a orar. Começamos a orar aqui, né? Isso, justamente. E olha, cada ano que passa eu me apaixono mais por você, Sarinha. E eu por você. Olha só, tá vendo? E o que resulta, o que a gente pode fazer para ter um relacionamento duradouro, né? Você deseja isso para você ou você é aquele tipo de pessoa que eu entrei no relacionamento, mas eu já tô pensando em terminar. Sempre recomeçar uma coisa, isso desgasta muito e traz muitas frustrações para a vida. O bom mesmo é você conquistar e continuar conquistando. Duas coisas que eu aprendi ao decorrer do tempo, a gente aprendeu na prática, né Sarinha? Por conta de a gente errar, não ter uma orientação boa, né, acerca de casamento, né? E, pelo menos eu não tive uma boa orientação. Também não. E a gente acabou cometendo alguns erros no início, mas a gente foi aprendendo através da palavra de Deus, né, como manter o casamento duradouro. Então, Deus nos deu aqui duas chaves para manter esse casamento duradouro, tá bom? Eu sou o pastor Kennedy, você é? Sara Félix. Sara Félix. E nós estamos aqui para ajudar você a manter esse casamento duradouro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no canal Ministro Kennedy, que vai ser uma grande bênção, e também compartilha para a glória de Deus. Já deixa o like aqui na confiança, que vai fortalecer aí a divulgação da palavra de Deus e ajudar muita gente em nome de Jesus Cristo. Então vamos para o nosso estudo, para a glória de Deus. Essas duas chaves, pastora Sara, Deus me deu há muitos anos atrás, que foi no 3º ano de casado. A primeira chave é baseada, as duas chaves são baseadas, né, na história de Isaac e Rebeca, né? A primeira chave, ela diz que nós precisamos ter uma promessa específica sobre o nosso casamento. E antes de a gente casar, Deus te deu uma promessa, não foi? Deus me deu uma promessa. Eu lembro que quando o Senhor me chamou para orar, né? Eu era obreira da casa do Senhor, o Senhor já era pastor, né? E eu tinha muito medo, né, de me envolver com pastor, porque ministério pastoral não é algo fácil, não é algo assim que, né, as pessoas pensam que é um glamour muito grande, mas as marcas do ministério pastoral é bem diferente do que o altar mostra, né? É uma vida realmente de entrega, né? Então, assim, eu não me via capacitada a estar nesse ministério, né? Me via assim para fazer obra de Deus, mas eu me achava, não, acho que isso não é para mim, ser esposa de pastor não é para mim. Então, assim, eu nunca imaginei estar, né, casada com pastor. Mas Deus tem uma promessa acerca disso, e eu orei acerca disso, né? Quando eu lembro que o meu pastor na época falou assim: Sara, o pastor Kennedy, ele quer conversar com você, ele quer começar a orar com você. E aí eu falei assim, não, pastor, misericórdia, Deus me livre. Eu disse assim, não. Mas aí eu fui consultar o Senhor, né? Eu sempre entendi que tudo na minha vida eu deveria consultar a Deus. E eu pedi uma promessa de Deus. Se era mesmo para eu orar, se era mesmo para eu casar. E Deus me deu uma promessa tão específica, né? Lá em Salmos 45, que falava, né, sobre o casamento, né, sobre a princesa que é desposada pelo rei, o rei se afeiçoava da princesa e levava até o altar e falava uma promessa toda de casamento, foi muito específico para mim. E aí eu fiquei, Senhor, mas o Senhor tem certeza? Então eu pedi mais 3 vezes e Deus me deu 3 confirmações acerca do nosso casamento. Quase que ele fala assim, casa com Kennedy. Citava até meu nome em uma das promessas, né? Eita glória. Sara, né? Sara, bíblico, né? Então, assim, eu tive a certeza que era, mesmo com muito medo,
mas eu falei assim, Senhor, eu vou segundo a tua palavra. E eu lembro que essas promessas, né, ao decorrer dos nossos anos de casado, esse ano nós vamos fazer 16 anos de casado, a cada momento de aflição do nosso casamento, porque é normal, né, não é porque a gente é pastor, não é porque a gente é filho de Deus que não vamos ter aflições, né, pelo contrário, né, a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas em cada uma das aflições eu apresentava essa promessa a Deus. O Senhor, foi isso que o Senhor me falou, o Senhor me prometeu isso, o Senhor me prometeu aquilo, está aqui escrito, Senhor. Aquela promessa era que me sustentava, as promessas que Deus tinha me dado acerca do casamento. Ou seja, por que é importante ter uma promessa no casamento? Para você que vai casar agora, para você que já casou, é sempre importante você buscar essa promessa. Porque a palavra de Deus, ela é o firme fundamento. Ou seja, ela que vai te dar um fundamento de que o que você está fazendo é correto. Então você precisa lutar com uma certeza. A fé é uma certeza. Então se você tem dúvida, é lógico que tu não vai conseguir construir algo eterno e duradouro se você não tem a certeza. Se você tem uma dúvida, né? Então essa certeza que estava no teu coração te ajudou em muitos momentos de dificuldades. Não é porque a gente tem uma promessa que não vai ter a dificuldade. Não é porque Deus mandou você entrar no barco e atravessar para o outro lado do Mar da Galileia que não vai ter a tempestade. Vai ter, mas se você tem a promessa de vida abundante, você vai sobreviver e vai usar aquela palavra para ter a vida abundante, né? Então, Isaac, ele tinha uma promessa. O pai dele, Abraão, disse, olha, eu vou arrumar uma mulher para você. E aí ele pegou e instruiu o servo dele, né, a ir uma terra para encontrar uma mulher em específico. Era uma mulher em específica, né? Era da família dele, da linhagem da família dele. Ele queria que fosse da parentela dele. E aí ele disse, olha, você vai, explicando para o servo, você vai trazer essa mulher pro meu filho. E aí esse servo, com muita fé, com muita sabedoria, ele disse assim, olha, eu quero que seja desse jeito. Essa mulher vai ter que oferecer água para mim, vai ter que oferecer água para meus camelos, essa mulher tem que ser desse jeito e tem que ser desse jeitozinho aqui, para que eu possa casar. Ela com o meu senhor, que ele chamava Isaac de senhor também, né? Que queria ser no futuro, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu do jeito que ele tinha dito. É essa mulher mesmo. Ou seja, Deus confirmou as coisas. É muito legal isso, porque é a nossa história. Sim. É a nossa história. Foi assim que foi assim que eu tive a confirmação. Deus falou na palavra com ela e Deus confirmou assim comigo. Eu liguei para ela, era no Natal, dia 24, e aí eu disse assim, olha, hoje é o dia, a gente estava orando, eu ainda não tinha dado nenhuma bitoquinha nela, viu? A gente estava orando e eu disse assim, olha, hoje é o dia. Se o meu líder não sabia que eu estava orando com ninguém, e eu era uma pessoa muito discreta, eu não ficava falando da minha vida, até hoje eu não falo da minha vida para ninguém. Tô falando para vocês aqui porque vocês são legais, né? Vocês não vão ficar... Só para você. Vocês não vão ficar falando para todo mundo, compartilhando com seus familiares, essas coisas, né? Mas naquela época eu não falei para ninguém, nem minha mãe sabia, ninguém mesmo. E aí eu disse para ela, olha, se o meu chefe, ele perguntar se eu estou orando com alguém, é a confirmação, mas tem que ser antes da meia-noite. Se ele não perguntar, tu segue o teu caminho e eu sigo o meu caminho, porque não é de Deus. Lembra disso aí? Lembro. Eu era louco, mas a fé tem essas loucuras, né? E aí foi o que aconteceu. E antes da meia-noite, o meu líder, que levou a gente lá para fora, né, para ver os fogos, fazer uma oração, agradecer pelo aniversário de Jesus e tal. E aí, antes da meia-noite, era 11h45, tava os pastores ali ao redor, aí ele olhou para mim assim, ele disse assim, tu tá orando com alguém? Eu, pela fé. Eu disse, tô. Quem é? Aí eu disse, é a obreira do pastor. O pastor tava lá naquele momento, né? Ele disse assim, interessante, eu olhei para ele, olhei para você, eu pensei nisso.
meu Deus, daí por diante eu nunca mais pensei que eu teria que casar com outra mulher a não ser com a pastora Sara. Nunca tive essa dúvida. Nunca me passou nesses 16 anos de que eu teria que ter casado com outra mulher. Não, é ela mesmo. E até dos momentos mais difíceis que a gente enfrentou, eu não pensei em nenhum momento que eu seria esposo de outra mulher, mas sempre dela. Então essa certeza, ela faz você vencer na vida e edificar, nunca ficar parado na vida, né, Sarinha? É verdade. Você quer falar mais alguma coisa? Quando você não tem essa base, né? Quando você não tem essa resposta do Senhor, qualquer tribulação que acontecer no teu casamento vai te desmontar. Eu já vi muitos casamentos se desfazerem por tão pouco. Eu já vi casamentos se desfazerem por toalha em cima da cama e copo em cima da mesa, né? Então, assim, coisas bobas que a pessoa, por imaturidade, ela destrói algo tão lindo que é o matrimônio, né? Mas por que ela destrói? Porque ela não sabe se é de Deus, né? Eu vejo as pessoas casarem hoje já com essa ideia: no dia que tu me trair, olha, eu vou casar com você, mas no dia que tu me trair, ela se coloca se liga numa base de um porém, de uma possível traição, de um possível segundo casamento, né? Porque ela não tem a base bíblica, ela não tem uma promessa. O que ela tem? Ela tem experiência das outras pessoas que ela já viu, de traição, que ela assiste na novela, que ela assiste no filme, entendeu? Então a pessoa fica colocando isso para a vida dela e não coloca a base. Então, se você ainda não tem, você que tá procurando, né, casar, você que é noivo, você que tá namorando, você que é solteiro e não tem uma promessa, você precisa procurar essa promessa. Você que já tá casado, meu amigo, não tem mais para você. Você tem que arrumar. É essa pessoa mesmo, entendeu? O jeito agora que você tem é consertar esse casamento. Ele tem que buscar a promessa, porque existe, se Deus permitiu, quem é o homem para que separe? Se ele permitir é porque existe uma promessa, ela só não tem essa promessa, ainda, né? Ela tem que procurar para ter essa ferramenta. Mas não é que você vai procurar assim, ai Senhor, será que é para me casar mesmo? Será que era mesmo para me ter casado? Entendeu? Não é isso. Se eu tivesse casado com o Robertinho, eu não era assim desse jeito. Aí fica, ou seja, ela fica com dúvida e é que nem a onda do mar, não é verdade? Então essa é a primeira chave para ter sucesso. Tá, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou deixar o link abaixo aqui para você acessar a segunda chave, tá? Esse vídeo vai dar continuidade aí a essa palavra sobre o casamento duradouro, tá? Se você já tá gostando, então não esquece de deixar o like aqui e compartilhar com seus familiares, com alguém que tá casado aí, em nome de Jesus Cristo. E também se inscreve aqui no canal Ministro Kennedy em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.